Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 23 de novembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição, hoje vamos debater principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos o vereador de Santos, Bruno Orlandi. Bruno, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, Nathalie. Bom dia Wagner, a todos que nos assistem. É uma satisfação enorme estar aqui, retornar ao programa sério, que traz informação crítica, toda a população santista e a oportunidade que a gente tem de fazer uma prestação de contas do nosso mandato e comentar alguns temas atuais, como o Porto de Santos. Sem dúvida nenhuma. E também o consultor portuário, Wagner Pereira. Wagner, obrigada pela tua presença aqui, por me ajudar a fazer esse Agenda do Porto, que é um dia onde eu mais aprendo do que qualquer outra coisa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Bruno. Bom dia aos telespectadores. É um prazer poder estar aqui novamente falando sobre a nossa joia, né, nosso Porto de Santos, o Porto do Brasil, uma das rodas muito importantes da nossa economia e principalmente para a nossa região. Bom, eu quero e preciso começar, claro, com o nosso debate, ainda falando um pouquinho da Operação Tritão, né? Foi uma operação que derrubou a cúpula da Codesp, a antiga cúpula da Codesp, e que colocou o nosso Porto de Santos nas manchetes, nas principais manchetes do Brasil, não de uma maneira muito positiva. O novo presidente, Luiz Fernando Garcia, assim que chegou, começou a fazer as suas modificações, começou a mexer em algumas peças. Essas mexidas, Wagner, o desligamento de algumas pessoas que estavam diretamente ligadas à antiga diretoria, é uma estratégia inteligente? Sem dúvida, Nathalie. Ele vem com essa roupagem do compliance, né, da conformidade, e ele já mostra nas ações dele que ele está buscando isso. Eu acho que é uma mensagem importante para o mercado, passar que essas mudanças elas vêm para que a gente tenha maior credibilidade, uma maior honestidade nas operações que são feitas dentro do nosso cais. É uma ótima mensagem e um ótimo começo dele. Eu gostaria de elogiar e dar os parabéns a ele, porque não é fácil você pegar uma situação como ele pegou. Crise, né? Uma crise, né? E ele está tentando da forma dele. Se ele não tem um cabedal técnico, né, com relação a Porto, porque dentro da Codesp nós temos profissionais de muito gabarito, de muito conhecimento, ele vem com essa roupagem de gestão, né, trazendo essa conformidade e mandando uma mensagem importante para o mercado. Bruno, a Comissão de Assuntos Marítimos e Portuários pensa em se reunir com o novo presidente da Codesp, e aí a gente fala daquela relação que precisa ser estreitada, já que hoje a gente tem um porto que é nosso, mas as decisões ainda são tomadas por Brasília. É importante que a Câmara, que representa a sociedade santista, esteja próximo aí, mesmo que seja próximo pessoalmente. Importantíssimo, Nathalie. É verdade que o vereador Zequinha, que é o presidente da Comissão de Assuntos Portuários hoje da Câmara, já tem trabalhado nesse sentido, junto com os demais membros da comissão. Ele tem já investido algumas conversas avançadas para que possa trazer o novo presidente para esse diálogo com a Câmara Municipal, inclusive através de outras instituições do setor portuário. Eu acho que é muito importante que a Câmara possa estar próxima à Codesp nesse momento, haja vista que o Porto de Santos é um dos principais pontos da nossa cidade, se não o principal. Então, você tem que ter hoje essa parceria com o Porto de Santos e não há como você fiscalizar ou não há como você trabalhar com o Porto sem ter a Codesp perto. Então, você tem que, sim, acompanhar essa nova trajetória desse novo presidente, com as demissões, com as novas contratações, com todo o trabalho que vem sendo executado, mas tem que acompanhar de perto. E isso passa por um primeiro diálogo com o novo presidente, com absoluta convicção. Luiz Fernando Garcia foi um nome acertado, na tua opinião, Wagner? Olha, ele tem 1 ano e 10 meses, né, como assessor especial do ministro de Transporte. Isso realmente não dá aquela segurança técnica, né, que a gente sabe que o nosso porto pede. Mas na contrapartida, como eu ressaltei anteriormente, ele tem uma questão de gestão muito forte, né? Então, ver que ele está vindo, olhando a estrutura organizacional, fazendo mudanças para que possa deixar mais eficiente a máquina, mais enxuta, já é um bom sinal. Né? Então, eu acho que, independente dele ter essa roupagem técnica, até porque ele tem bons técnicos dentro do corpo da Codesp, essa primeira mensagem, esse primeiro recado é muito importante porque mostra que ele tem um cabedal de gestão muito bom. É um economista também, né? Economista, exatamente. E dentro dessa linha dele de economista, uma das coisas que ele já cogita é desativar a usina hidrelétrica de Itatinga, que, segundo a avaliação que ele fez junto com a equipe,
é muito cara. E a opção seria a contratação de uma concessionária. Aí, provavelmente, a CPFL. É uma medida, de fato, de corte de gastos? Itatinga é um elefante branco para o Porto de Santos? Já teve sua função e já cumpriu a sua função no passado, né, Nathalie? Ela proveu energia, hoje ela provê energia para 90% do porto, ela já foi 100%, né? Mas eu acho que ele tem razão, porque o custo é muito alto para você manter. Você tem uma questão crítica e sensível, que são os roubos de cabo. Né? Eles não têm como fazer essa gestão, essa manutenção, ficar monitorando a malha elétrica o tempo todo para evitar esse tipo de inconveniente. Isso atrapalha as operações portuárias. Você tem um custo alto se você comparar isso com a oferta de mercado que você tem de operadoras como a Electro, a CPFL. Então, eu acho que é uma decisão acertada. Como eu disse, né? Esse é o bom de você ter um cara que tem uma pegada de gestão na frente do comando da Codesp. Ele vai olhar essas coisas que não fazem sentido e vai tomar ações para deixar mais eficiente a máquina. Então, acho que é acertado ele olhar isso, e não só esse custo, mas outros que não fazem sentido, e tentar tirar eles do caminho para tornar a Codesp mais eficiente. Ele tem pouco tempo, né? Se a gente for parar para pensar que o novo governo de Jair Bolsonaro assume a partir de 2 de janeiro de 2019, ele tem pouco tempo para fazer algumas mudanças na Codesp. A minha pergunta, e que eu acho que é o que leva muita incerteza para o setor portuário, ele tem a possibilidade de ficar, a gente pode dizer que tem a possibilidade de ficar, como tem a possibilidade de não ficar, e essa é maior, né? Porque vai vir aí um novo ministro da infraestrutura, né? Que foi um ministério criado e que engloba a aviação civil e os portos, e provavelmente esse ministro tenha a sua equipe. Tudo que ele fizer até dezembro pode cair por terra a partir de janeiro, e aí a gente pode, de repente, dar passos para trás, numa situação onde a gente precisava estar dando passos largos lá para frente? Pode. A verdade é essa, Nathalie, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Pode. É uma nomeação hoje do governo federal, presidente da Codesp, é um cargo político, ainda que a gente tenha aqui uma discussão técnica. Eu acho que tem que salientar isso, porque ainda que nós tenhamos a necessidade de um cargo técnico, que eu concordo absolutamente com isso, ele é político hoje. Então a gente tem essa questão. Mas com um novo perfil, que indica o nosso novo presidente da República, que é trazer para o governo do Estado a gestão do Porto de Santos, o que eu acho, inclusive, muito salutar. Sim. Porque as decisões hoje são muito distantes, a gente fica muito distante, e troca um presidente como esse, a gente não sabe nem qual é a política que vai ser desenvolvida. Exatamente. Parece hoje que ele tem acertado a mão, acho que o Wagner colocou com muita propriedade, alguns projetos bons, um bom início, mas... Muito pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo, e a gente fica sem saber. Quem está do lado de cá fica à mercê, você não tem uma política de governo estabelecida. Então, hoje, com essa nova consequência, pode cair por terra. Mas, de verdade, Nathalie, é que eu vou fazer até um desabafo. A gente pensar o projeto Porto Valongo era uma coisa, passou um tempo, virou outra, passou outro tempo, foi noticiado outra coisa, a população sequer foi ouvida, a Câmara ficou sabendo pelo jornal. Então, a grande verdade é que, com essas mudanças ou não, os grandes projetos, as grandes discussões como hidrovias e tantos outros... Hidrovia, calado dinâmico, tá tudo em suspenso, né? E muitas delas estão discutidas há muito tempo e não saíram do papel. Exato. Então, eu acho que, de toda forma, ainda que esse novo presidente não consiga colocar tudo em prática, se houver a mudança, é uma mudança boa para o Porto de Santos. A gente vai conseguir estar mais próximo do poder decisório, mais próximo daqueles que vão implementar essa política pública, para que a população possa ser ouvida. Então, eu acho que isso é muito importante. Aliás, o Jair Bolsonaro foi um dos poucos presidentes que, durante a campanha, apresentou um plano com relação ao Porto de Santos. A gente ouviu muito, infelizmente, muito pouco se falar sobre o Porto de Santos durante as campanhas eleitorais. E ele, como bem colocou o Bruno, ele é defensor dessa regionalização, dessa estadualização. Se nós tivéssemos um porto já estadualizado ou regionalizado, esquemas como o que foram investigados pela Polícia Federal poderiam ter sido evitados? Talvez descobertos mais rápido, né? Evitado a gente nunca pode cravar, porque isso é uma dependência direta de quem está envolvido no processo, né? Mas certamente ajudaria a você ter uma celeridade na hora de descobrir o que está acontecendo, porque você tem uma gestão mais próxima e isso facilita com que você descubra esse tipo de descalabros, né? Eu gostaria de complementar o que o Bruno colocou com relação
a estadualização do porto, eu acho que está mais do que na hora e graças ao bom senso, o Bolsonaro entende que o Estado ele tem que ter uma atuação menor dentro de alguns assuntos e isso vai trazer muito benefício, e haja vista a questão da desburocratização que a gente sempre fala aqui. Sim. Eu acho que se isso der certo e for em frente, vai ser um grande passo para o nosso porto. E com relação ao Luiz, se ele conseguir fazer nesse pouco tempo ações sérias que possa mostrar que realmente ele está interessado em manter um compliance, uma conformidade e principalmente a honestidade dentro do Porto de Santos, eu acho que ele ganha pontos com o Bolsonaro e quem sabe ele pode assumir um cargo. Como o Bruno bem colocou, é um cargo político, a gente nunca sabe para quem vai ser dado, né? Não deveria ser. Não deveria ser. A gente precisaria, inclusive, de uma estabilidade com relação ao comando da Codesp, né? Exatamente. E aí, dentro disso, se todo esse projeto der certo, a partir do momento em que o porto esteja estadualizado, a gente tem aí também um plano, né, um plano para o nosso porto de desenvolvimento que envolva todas essas questões que o Bruno bem colocou. Não é possível a gente, por exemplo, ter uma área tão ociosa. Toda vez que eu estou com gente de fora do país aqui, eles olham aquele pedaço do porto e eles falam, gente, mas o que é isso? Não faz sentido para eles. Eles veem aquilo como realmente um grande patrimônio, sim, numa situação de depreciação que não dá para se entender. Então, eu espero que com essa medida a gente consiga dar passos para frente, inclusive com um plano, né? Que venha esse plano nacional de portos e de infraestrutura e que isso possa ser permeado também para os estados e municípios para a gente ter mais celeridade e menos burocracia, o que a gente espera. Fora a celeridade e menos burocracia, quando a gente tem uma gestão mais próxima, a gente, quando eu falo Estado e município, né, podem ter a possibilidade de ficar mais com ônus, com um bônus, e não com tanto ônus. Né? É verdade. Porque hoje o que a gente vê é que a gente produz muito, sempre tem muito superávit, tem muito recurso e pouco retorno. Né? A cidade não vê muito desse retorno e o Estado também não. E você tem questões pequenas e questões grandes no mesmo universo. Eu vou dar dois exemplos aqui que impactam diretamente a vida do cidadão santista e o Porto de Santos. O primeiro maior, a entrada de Santos, as obras da entrada de Santos. Até hoje o governo federal não sinalizou a entrega dos recursos para essa reforma. E é uma obra que está atrasada há alguns anos, pelo menos. Lamentável. Lamentavelmente. Hoje, a gente sabe o impacto que o Porto de Santos tem na nossa estrada. É lógico que é importante, que gera emprego, riqueza, movimenta economia, eu não tenho dúvida, eu sou um defensor do Porto de Santos. Mas ele traz um impacto para a estrada. Claro. Você tem que ter investimento. E o governo federal, como gestor do Porto de Santos, tinha que ser o primeiro a colocar o recurso. Pelo contrário, o município pôs, o Estado pôs e o governo federal não deu a sua Aliás, colocação. O próximo ministro da Infraestrutura vai ter isso como um grande desafio. Se a estadualização e a regionalização não for a primeira medida a começar a ser estudada, né? E você tem outro ponto, que é pequeno, mas impacta diretamente. Nós temos as catraias. Muitas pessoas vêm diariamente, milhares de pessoas, de Vicente de Carvalho para Santos. Quando você tem a maré baixa, eles param ali no mercado municipal. Agora, quando não tem, a maré está alta, você não tem possibilidade, você para bem no porto. Você para numa área que tem uma empresa que trabalha ali e ela libera a entrada para que esses funcionários vão. Primeiro, a entrada não está adequada. A escada está quebrada, as pessoas não conseguem, o ambiente é sujo, insalubre, risco, né? Em todos os aspectos. Segundo, acessibilidade zero. Então, se a pessoa precisa de acessibilidade, ela não encontra ali. Terceiro, você passa por cima da linha do trem, sem absoluta sinalização nenhuma, enfim, uma dificuldade tremenda. E pasmem vocês, até por uma colmeia de abelha ela passa. Então, será que o governo federal faz ideia do que é catraia? Não sabe. Então, ele não sabe muitas vezes nem o que é balsa, porque não discute nem ligação seca. Tudo bem que a ligação seca tem mais a ver com o Estado, mas assim, está diretamente relacionada também ao Porto de Santos. Então, se ele não conhece uma ponte e outra, como é que ele pode fazer gestão do Porto de Santos? Não dá. Ainda que a gente tenha aqui bons nomes, técnicos possam chegar, a gente tem que trazer isso mais para perto. O município de Santos precisa disso, o Estado de São Paulo precisa, e vejo com muito bons olhos essa descentralização, esse encaminhamento para a gestão do porto vir ao governo do Estado. Agora, temos que acompanhar de perto. Acho que o Wagner foi muito feliz. É bacana todo esse procedimento, mas a gente tem que estar acompanhando para e passo tudo isso, porque, infelizmente, não dá para a gente garantir que não vai ter nada errado. Exatamente. A gente pode ficar mais de perto, acompanhar, fiscalizar, para que isso seja evitado ou que seja rapidamente responsabilizado. Agora, ter a certeza é do ser humano. E quando a gente fala de descentralização,
tendo a descentralização, a gente pode, na opinião de vocês, inclusive, entre aspas, brigar para que cargos sejam ocupados por técnicos e não apenas por indicações políticas? Esse é o anseio, né? A gente quer ver pessoas técnicas tomando conta dos projetos, né? Mas o mais importante é a gente ter um plano, né? Esse plano que venha com a regionalização, que passe esse poder para o Estado e do Estado possa dividir com o município, porque os vereadores da Câmara de Santos, é importante ressaltar isso, eles têm acompanhado com esse grupo de apoio ao Porto, e é interessante ver que o discurso é sincronizado, né? A gente já teve aqui o Lincoln também, que fala muito sobre isso, o Bruno. Agora eu estou muito contente de ver que realmente o município tem condições de tocar isso para frente na fiscalização. Agora, precisamos primeiro, Nathalie, ter claro qual vai ser a sinalização do governo federal. Depois que a gente tiver isso claro, e aí eu acho que os grupos que nós temos aqui, o Bruno bem comentou alguns projetos que estão parados, a gente tem também a questão do calado, que a gente tanto discutiu, e que a gente precisava que houvesse um canal de comunicação com o governo federal, porque é o começo do trabalho deles. Então a gente pode contribuir muito com esse plano que vai vir e essa estratégia. E a partir daí, lutar para que, com os nossos deputados que foram eleitos pela região, etc., fazer uma força maior para que isso venha para o Estado e o Estado também tenha esse controle junto com o município. Aí eu acho que a gente vai estar caminhando para o futuro, né? Então é muito importante que a gente ressalte isso. A Câmara fez recentemente, não faz muito tempo, uma audiência pública que tratou inclusive da descentralização deste tema. Qual é o balanço que você pode fazer desse encontro? Então, nós temos na Câmara de Santos uma comissão especial de vereadores justamente com o fim de discutir a regionalização do Porto de Santos. Eu vejo com muito bons olhos o balanço disso tudo. O Wagner bem colocou, está todo mundo imbuído no mesmo propósito. Então, o Lincoln, o Zequinha, eu, o Furtado, a própria Thelma, tem inúmeros vereadores hoje. Independente de legenda, isso que é ótimo, né? Partidário, porque de fato o Porto é nosso, mas tem que ser de verdade. Não dá para ser faz de conta. Acabou esse momento. Então a gente precisa ter, e o balanço é muito positivo. Nós tivemos uma audiência que eu não sei se foi o recorde de público da Câmara, porque a Câmara tem uma história muito longa, né? Não para a gente fazer essa avaliação. Mas o parlamento, ali, o auditório estava lotado, não tinha mais lugar para sentar e nem ficar em pé. Nós abrimos o plenário da Câmara para, através do telão, as pessoas que estavam lá também pudessem acompanhar e participar. Saímos de lá com uma decisão absolutamente democrática e unânime. Todos os presentes, representantes de empresas, do segmento patronal, do segmento dos trabalhadores que estavam lá em sua maioria, se posicionaram absolutamente a favor da descentralização do Porto, desde que ela seja feita por profissionais técnicos na sua nomeação, que seja feito com decência, que seja ouvido o trabalhador, que todas as partes possam participar de fato dessa construção. Então hoje a descentralização é uma vontade de toda a sociedade santista, especialmente aqueles que lidam com o Porto diariamente, e tem que ser construída. Agora, o Wagner colocou muito bem aqui, nós temos que aguardar o sinal do governo federal. Não tem saída, Nathalie. Hoje, quando a gente verifica tudo isso, é importante que aconteça, mas quem tem a caneta? É o governo federal. Se ele não falar assim, está descentralizado, a gente não consegue agir mais. Vai ser cachorro correndo atrás do rabo, atrás do rabo, o tempo todo. Por isso que é importante começar de agora. Eu tenho visto, como o Bruno colocou, essa questão da movimentação da comunidade portuária e do entorno dela, que realmente é impactado, e aí os vereadores eles representam o povo, né, nessa relação porto-cidade, buscando uma interlocução com o governo federal. Sim. Porque quando a gente começa um projeto, Nathalie, é muito mais fácil você colocar todas as nuances, as implicâncias que você tem, quem trabalha com gestão sabe aqui, e fica muito mais fácil de você conseguir ponderar pontos positivos e negativos. E aí, nesse momento, a hora que você consegue mostrar questões como essa que o Bruno bem colocou, do transporte de pessoas, que é sensível, né? Você está ferindo o direito de ir e vir. E não pode esperar acontecer uma tragédia. Não pode esperar, né? A gente tem exemplos. Aí acontece uma tragédia, aí todo mundo se mobiliza e se resolve um problema que há tempos já estava sendo alertado, tipo o que a gente vai falar daqui a pouquinho, muro do cemitério da Areia Branca. Então é um exemplo. Inclusive avisado pela própria Câmara. Exatamente. Pois é. Então a gente tem um poder no começo do projeto, tendo tudo isso bem definido, de poder tomar decisões mais acertadas. E aí, olha só que barato, se isso vem para a mão do Estado, diminui até a influência da federação, o Estado e o município eles podem coordenar melhor. Claro. Eles podem tomar ações mais rápidas, criar leis, legislar. Estão mais perto. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter esse primeiro diálogo. Espero que os vários grupos que têm formado, com várias frentes de assuntos diferentes e importantes para o nosso porto, se unam
e consigam fazer essa interlocução através, inclusive, de deputados do PSL que foram eleitos com muitos votos da nossa região, para que a gente possa trazer esse assunto à baila e resolver de uma vez e pelo menos ter um plano para que a gente possa seguir. Não, e começar 2019, de fato, com um cronograma prático para o Porto de Santos, porque o que a gente vê... Eu estou aqui no programa, à frente do programa há 2 anos e à frente do Agenda do Porto há 2 anos, e os temas que a gente debate são quase sempre recorrentes. E se eu puder fazer um desabafo aqui, são 19 anos trabalhando no Porto e 19 anos falando sobre os mesmos assuntos, infelizmente. No momento em que a gente precisa automatizar o nosso porto, né, torná-lo mais competitivo, porque senão a gente vai começar a perder carga para outros portos que estão fazendo a lição de casa. A gente já está perdendo. Já está. A gente já está. Isso significa perder carga, significa perder emprego, deixar de gerar riqueza para a nossa região. A gente vai para um rápido intervalo, daqui menos de 3 minutos a gente está de volta. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos espaço para as notícias que são destaque aqui na nossa região. A Polícia Civil prendeu em flagrante 3 suspeitos de armazenar e compartilhar imagens pornográficas de menores de idade. As buscas fizeram parte da Operação Luz da Infância, realizada em todo o país. Foram apreendidos celulares e computadores com centenas de arquivos com cenas de sexo e pornografia infantil. As imagens eram compartilhadas pela internet. A operação é nacional. Aqui na região, a Polícia Civil cumpriu 3 mandados de busca e apreensão. Todos resultaram em prisões em flagrante. Em Mongaguá, os agentes vasculharam esta casa e prenderam um contador de 57 anos. Uma certa, vamos dizer assim, qualificação na cidade de São Paulo. Ele confessou prontamente que ele armazenava apenas. Nós conversamos com ele por vários momentos, né, nós e os colegas que estavam conosco, buscando ver se verdadeiramente ele compartilhava e da onde ele buscava esses vídeos, principalmente. Nós aprendemos aproximadamente 500 vídeos e várias fotos contendo com crianças. Em São Vicente foi detido um militar do Exército Brasileiro de 26 anos que foi encaminhado à corporação. Nos equipamentos eletrônicos apreendidos dentro da sua casa, foram localizados centenas de arquivos contendo cenas de pedofilia. Por conta disso, ele foi autuado em flagrante em razão do crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o crime de armazenar arquivos que contenham cenas específicas de sexo ou de pornografia infantil. Um terceiro suspeito, um funcionário público de Guarujá de 51 anos, foi localizado e preso em São Carlos, interior do estado. Nenhum deles detém aí antecedentes criminais. Pessoal, olha, quando a gente assiste e quando a gente tem que noticiar fatos como este, eu sou mãe de uma menina, e mesmo que não fosse, é de um ultraje sem tamanho. Junto com o estupro, a pedofilia é talvez um dos crimes mais... Eu vou pesar minha palavra, porque eu iria ser indelicada com você, telespectador, mas é um dos crimes mais cruéis que podem ser cometidos. E voltamos com os nossos convidados. Hoje é dia de Agenda do Porto. Estão comigo o vereador de Santos, Bruno Orlandi, e o consultor portuário, Wagner Pereira. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, desde as 8 horas da manhã. Eu quero pegar esse gancho, Bruno, de pedofilia, para falar um pouquinho também do trabalho, saindo um pouquinho do Porto, mas para falar do trabalho de combate à violência sexual, que você também está à frente. Né? Como é que estão as ações? A gente tem também uma SEV na Câmara Municipal, uma Comissão Especial de Vereadores, que tem discutido essa dificuldade no município. Infelizmente, é uma realidade triste, mas é uma realidade. A gente sabe que ainda existe exploração sexual de criança e adolescente. Eu fui conselheiro tutelar aqui em Santos, então a gente conhece essa realidade de perto. É lamentável que isso ainda exista, mas de fato existe. Então a gente precisa cada vez mais fiscalizar e criar mecanismos para que essas crianças e adolescentes possam se defender quando infelizmente isso acontece. Sim. Então hoje há um TAC com o Ministério Público
que tem sido trabalhado pela Prefeitura de Santos para que a gente possa criar esses mecanismos. Num primeiro momento, é lógico que a prevenção é a melhor saída. Você tem que prevenir para que ninguém seja traumatizado, vítima de uma violência, como você bem falou, cruel como essa. Mas, caso exista, e infelizmente a gente sabe que existe, você tem que ter meios para acolher essa jovem, esse jovem, que seja vítima dessa circunstância, dessa crueldade, para que ela possa se proteger pelo menos um pouco, ela não seja revitimizada, ela possa ter o acolhimento necessário da assistência social, de um psicólogo, enfim, às vezes até da área de segurança, Sem porque dúvida. ela tem medo de ser nova vítima. E a gente está aqui falando do Porto, né? E a região portuária é uma região onde, infelizmente, isso acontece muito. Mais do que a gente imagina. Sabe por quê? Quando a gente pensa em área degradada, a gente fala assim, olha, a Zona Noroeste tem uma periferia. De fato ela tem. Só o centro da cidade. O morro tem... Mas quando a gente fala do centro, a gente fala de grandes casarões, às vezes com 40 pessoas morando dentro. Cortiços, né? Exato. Se a gente cortiços. parar para pensar, existiu, se eu não me engano foi a Carlinha, não posso estar errando o nome, mas eu acho que sim, que já tem um tempo, uma menina Sim. que foi vítima de violência sexual A menina Carlinha. e o corpo dela foi encontrado no carrinho do supermercado. Quer dizer, é lamentável 9 isso, anos. é triste, com 9 anos de idade. E ela morava onde? Num casarão, no centro. Então, há que se fazer hoje um trabalho de fiscalização, a Câmara tem feito isso, eu sou presidente da comissão, mas todos os vereadores participam ativamente disso, a gente discute muito essa questão. Hoje, inclusive, eu assinei, hoje não me permita, ontem, no final do dia, encaminhei um ofício querendo saber os novos desdobramentos das ações da Prefeitura. Esse ano eu não acredito que a gente consiga fazer mais uma audiência pública por conta da agenda da própria Câmara, por fim do ano chegando e o recesso, mas já no início do ano que vem a gente quer fazer uma nova audiência, chamar todos os atores desse processo, do sistema de garantias e direitos, para que a gente possa discutir, saber os pontos que estão sendo abordados, melhorar aqueles que precisam ser melhorados, para que a gente possa dar total proteção a todos esses jovens. Ser vigilante, né, Bruno? Ser Exatamente. vigilante é importante porque é uma vida roubada e que pode se perder se não tiver nenhuma ação. Não, né? e são traumas para o resto da vida, Sim, né? e o Porto, infelizmente, ele tem essa pecha, né, Sim. de fomentar esse tipo de nicho nocivo, né? Mas tem também muita coisa boa que outros terminais no mundo, outros portos no mundo já fazem, por exemplo, a fiscalização, a vigilância via câmeras, né, que ajuda muito. Excelente. Sim. A Guarda Municipal, ela consegue, por exemplo, prevenir, ela já faz um trabalho muito bom aqui em Santos com relação à Orla, né, onde ela previne e coíbe o uso de drogas. Então, Exato. se possível, tem muitos lugares no mundo, muitos portos, Bruno, que eles já fazem parcerias público-privada e existem câmeras que são doadas e elas ficam interligadas no sistema de monitoramento da cidade para permitir um maior alcance e também uma prevenção com relação ao abuso infantil. Então, é uma Excelente. ideia muito... Isso é uma ideia que pode, inclusive, ser defendida por você. Valiosíssima. E onde a gente entra nessa seara, olha como tudo volta ao mesmo ponto. A área ali é federal. É federal. Exatamente. Esse é o Você problema. precisa da descentralização do Exatamente. porto para que novamente a gente possa proteger agora as nossas crianças. Não Exato. falamos mais do porto, falando de proteger a criança. Mas você está numa área portuária que é federal. Você precisa da parceria, você precisa da descentralização. E aí a gente cai de novo na questão relação porto-cidade. Sempre. É aquela volta, né? A gente começa, é cíclico e cai sempre na mesma questão. E eu acho que cabe nesse sentido, não sei se todos conhecem a teoria da janela quebrada, uma teoria famosa na área da Sim. segurança. Você degrada o meio ambiente e isso colabora para a criminalidade. Um porto largado, como a gente infelizmente tem a área do Valongo, Sim. que é onde nasceu o Porto de Santos, diga-se de Exatamente. passagem, Exatamente. completamente degradada. Ela está ali favorecendo a criminalidade e entre elas a gente tem a exploração sexual de crianças e adolescentes. Falando ainda daquela região do Porto, mas agora mais para a entrada da cidade, nós falamos rapidamente das obras e da ineficiência do governo federal com relação à sua parcela, mas essa semana um outro fato chamou atenção para aquela região, que foi o corte das palmeiras imperiais, né? Isso causou uma indignação e levantou um clamor da sociedade que não teve tamanho. Eu sei que a Câmara está fazendo votação de orçamento. Sim. E que, neste momento, fica difícil qualquer manifestação que não seja o orçamento. Mas os vereadores tomaram ciência do que aconteceu. É isso aí. E todos se posicionaram. A grande dificuldade, Nathalie, você veja só a situação que a gente fica. Para você fazer uma obra daquele vulto, você tem que consultar inúmeros órgãos ambientais. Claro. E um deles deu essa orientação.
Então, o prefeito acho que veio a público, inclusive, falou no jornal de grande circulação da cidade, que foi uma orientação de um órgão público responsável por essa questão ambiental de que fossem cortadas as palmeiras. Eu não sou técnico da área ambiental, mas é lógico que dá uma dor imensa no coração. Você vê palmeiras que estão ali há 20 anos, você corta e joga Não, fora. e assim, não são árvores que ficam do tamanho que eram do dia para a noite. É isso. Então, E há formas, né? Se a gente for consultar um especialista, Sem há formas de dúvida. retirar, havia forma de retirar aquelas palmeiras e replantá-las num outro espaço. É claro que isso é custoso, sim, né? Exige uma estrutura técnica muito grande, mas que daria para fazer, Tem que estar no projeto. Se você está falando que vai revitalizar, Planejamento. exatamente, você está dizendo que vai revitalizar uma área, é mais ou menos como a história de você fazer a construção da ponte seca, né, de Santos Guarujá. Você vai simplesmente tirar as Sim. pessoas dali, não vai pensar para onde elas vão. É como se do dia para a noite passassem os tratores na casa das pessoas enquanto elas estão trabalhando, e quando elas chegam, pô, cadê minha casa? Não é assim. Então precisava ter um planejamento nesse sentido. Mas como o Bruno colocou ali, se teve uma orientação de um órgão ambiental, isso me causa muita estranheza e muito Porque desconforto. da forma que foi, Sim. né? Assim, a sensação, eu não vi, né? Porque aquilo aconteceu muito rápido. As palmeiras foram cortadas muito rápido. Mas a sensação que a gente tem é que passou serra elétrica ali. e é ruim porque aquilo ali, além de tudo, além da questão ambiental, além A sensação é que você não está chegando em Santos, né? É isso. É, Cadê acabou. a nossa referência? Exato. Cadê? Era o peixe e as palmeiras. Exato. O Raul Né? Cristiano fez até uma postagem no Instagram dele e você vira falando, eu cheguei em Santos, cadê as palmeiras? Onde é que elas estão? E você sente isso. É a mesma coisa que a gente pensando na costa. Vamos fazer uma nova ciclovia. Precisa arrumar aqui. Tira as palmeiras. Como tira? Não pode tirar a palmeira dali. Vamos, a orla da praia. Não, vamos tirar o jardim. Como assim? Não faz sentido. Agora, se teve orientação, tem que buscar quem deu essa orientação, quem foi o técnico, por que foi dessa maneira. Isso vai ser cobrado, obviamente. Isso, a Câmara pretende fazer esses questionamentos. Segunda-feira. Porque o que acontece, até para aqueles que estão nos acompanhando entenderem, quando você tem a votação do orçamento na Câmara, você não pode discutir absolutamente nenhum outro assunto. Exatamente. É pauta específica. Nós tivemos a discussão na quarta-feira, teve sessão por conta do feriado, vai para o próximo dia útil, e na quinta-feira também tivemos sessão do orçamento. Foram 2 sessões com pauta específica. Você não pode falar de nenhum outro assunto, você não tem expediente, é diretamente a ordem do dia para aquele ponto e único ponto. E ficou definido? Está Foi acertado? Foi aprovado em primeira votação. Tá. Então, 2 votações, então a gente precisou de 2 sessões para discutir alguns detalhes, alguns questionamentos. Segunda-feira nós teremos uma reunião com alguns técnicos para falar de uma outra conjuntura, que faz parte do orçamento também, uma questão dos Santos Novos Tempos, de orçamento referente a isso, que também passa pelo Porto. Exatamente. E nessa circunstância, a gente vai para uma segunda discussão, deve ser para o final desse mês, início do próximo, acho que início do próximo é mais factível. E aí, neste segundo momento, a gente vai discutir todas as mazelas que ficaram. O que falta, quais são os recursos, onde teve. Eu, por exemplo, tenho uma dúvida muito grande. Eu quero mais recursos para a segurança. Claro. Eu acho que a cidade precisa. Pega Acho do que a dinheiro população... do IPTU aí dos terminais. Agora tem. Exatamente, exatamente. Coloca Chegou aí. no ponto, você tirou a palavra da minha boca. Saiu A agora, Prefeitura né? de Santos teve a decisão favorável para a cobrança do IPTU dos terminais. Vai haver uma fiscalização em cima de como esse dinheiro vai ser Isso, usado. Tem Acho que que isso é haver importante. não só do que vai entrar, mas do passivo que vai É, entrar também. Exato, exatamente. Então, tem que ter, e é isso que está sendo discutido, inclusive, no orçamento. São vários aspectos que a gente tem que discutir. Cadê o recurso? Para onde vai? Por que vai? Por que essa pasta e não aquela? Quais são os custos envolvidos? Nós temos ali uma série de contratos hoje que tem vultos enormes. A gente tem, às vezes, cidade que não arrecada o que vale aquele contrato. Então, tudo isso está sendo discutido, vai ser colocado, e a gente pretende votar isso no início de dezembro, acredito eu, pelo que a gente tem conversado, mas com muita responsabilidade. Não dá para deixar solto. O orçamento é uma das principais peças do município. Na verdade, é o planejamento que a gente faz para o ano que vem, né? É isso, é como a nossa casa. Exatamente. Você sabe o que você vai gastar? Pô, Nathalie, eu tenho médico, eu vou pagar um financiamento, ou a escola da minha filha, enfim, todo mundo E essa sabe. conta precisa fechar, né? O que é mais importante. Pra ontem. E a gente não vive um bom momento financeiramente. Exatamente. Então tem que Isso é arrumar. importante. Exatamente. A gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta falando sobre assuntos, principalmente, que movimentam o setor portuário. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje é dia de agenda do Porto. E estão comigo os vereadores de Santos, o vereador de Santos, Bruno Orlandi, e o consultor portuário, Wagner Pereira.
Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Já estava te colocando como vereador, hein, Você Wagner? vê que, olha, eu não Pode tenho ser um pretensões. presságio. Não, Bruno, não tenho pretensões políticas, não. Pelo menos enquanto esse modelo político existir, ele requer muito desgaste. E eu não tenho, estômago. infelizmente, não tenho tanta paciência. Precisa de muita coragem. Mas olha, a gente tem aqui um vereador jovem, né? Pois é. E a gente falava Incentivo. sobre a renovação necessária da política nos nossos bastidores aqui. E eu acho que as eleições deram um recado muito importante nesse sentido, né? Eu acho, a gente vinha, desde 2013, aquela história do gigante acordou, eu acho que de fato acordou. Agora acordou. Porque a gente sempre discutiu, vai pra rua, é importante, é uma manifestação, mas só vai mudar com o voto. E dessa vez a população deu o recado, mudou. O voto fez a diferença. E daqui 2 anos a gente tem eleições municipais que podem, inclusive, impactar ainda mais na renovação da Câmara. E eu acho que tem que ser assim. E eu não falo sobre essa ou aquela pessoa. Eu acho que a Câmara, de uma maneira geral, os representantes do povo têm que estar antenados àquilo que o povo quer. A gente parar com isso. Então, esse tipo de circunstância faz com que a população seja muito mais ouvida, porque o instrumento dela é o voto. Claro. Antigamente, você tinha eleições... eu era criança, mas vocês devem lembrar também, dava-se bola, régua, porta-documento. Gente, cara. Bruno, E a até sujeira? uniforme que é do seu direito. Sim. Exato. Uniforme escolar. Era um Exato. absurdo. Exato. Eu lembro de entrar, às vezes, eu lembro com muita clareza, eu fui uma vez abastecer meu carro, do meu pai, na época criança, no posto de gasolina. Quando eu olho para o fundo do posto, assim, nós tínhamos uma bola, mas até o teto. Eu falei, meu Deus do céu, de onde vem tanto? E hoje a gente sabe que aquilo era pouquíssimo perto do que de fato existia. Então, esse tipo de circunstância acabou. Nós conseguimos avançar. Depois disso veio a ficha limpa, começou a tolir mais ainda. Depois disso veio a Lava Jato, que é seríssima. Passou o Brasil a limpo. E tem que ser cada vez mais. Exatamente. Não é 1 ou 2 ou não, tem centenas ali já de investigados, de denunciados, e tem que cada vez mais parar com isso. E a última etapa, na minha visão, da mudança, porque aí começa uma nova construção, mas foi a população. A população votar com conhecimento, com consciência, e esse tipo de coisa nós tivemos agora em nível federal. E na sequência, estadual e federal. Agora a gente vai ter municipal. É isso, e no Brasil inteiro. É importantíssimo que a gente possa fazer. A população é que vai fazer a diferença, eu não tenho dúvida nenhuma. Na verdade, seria muito interessante que a gente fizesse uma reforma política no sentido de fazer as eleições todas de uma vez só, né? Eu sou super a favor, eu não sei por que gastar 2 vezes. A cada 2 anos a gente está gastando Não é? rios e Sem rios de dúvida, não dinheiro. faz sentido. E o que o Bruno colocou ali é muito importante. Estamos votando com mais consciência. Acho que a gente falou tanto aqui, né, Nathalie, ao longo do último ano com relação eu fiquei tão satisfeita. Não é de você, Fiquei tão olha, satisfeita. conheça quem você vai votar, porque não é mais o toma lá da cá. Agora, essa pessoa que você escolhe para estar sentado numa cadeira, ela não pode ser alienada, ela não pode viver simplesmente ignorando as questões que são sensíveis para o seu dia a dia. Então, Sem foi dúvida. muito importante. E eu estou muito feliz no recado que foi dado. Ainda tem aí uns 40% que ficaram ali, né? Um ranço. Sim. Mas é a o primeiro esperança... passo da democracia. Eu acho sem que isso é o dúvida. processo democrático. Sim, mas o que me deixa muito feliz é que a grande maioria se renovou. Então, agora nós podemos dar um recado contra o mal, vamos dizer assim, né? Sim. Contra aquelas pessoas que tinham intenções espúrias de ficar ali no poder e de se perpetuar. Então, vamos ver se agora a gente caminha para frente, que é o mais importante. A gente tem pouco mais de 8 minutos de programa. Bruno, como é que está a questão, como é que a Câmara tem acompanhado a questão do Portos, que é o fundo de aposentadoria dos trabalhadores portuários e que vive uma crise sem tamanho, né? Sim, a gente tem discutido isso, alguns vereadores especificamente têm muito conhecimento sobre o tema, mas eu quero destacar a participação de um parlamentar que não está no município de Santos, na verdade não é um vereador, mas hoje é um deputado federal, que é o Papa. João Paulo Tavares Papa tem sido um defensor incansável dessa demanda. Eu tive com ele dentro do sindicato, discutindo com os trabalhadores e conversando da preocupação que está o Portos hoje. Por quê? As pessoas vivem desse salário, vivem dessa receita. Não dá para você pegar pessoas que dedicaram a sua vida inteira ao porto e de repente falar, a partir de agora vocês não têm mais recurso. As viúvas não vão ter mais recursos, as pessoas que dependem, as crianças, os netos, enfim, todos aqueles que dependem daquele pagamento, que é justo. Claro. As pessoas trabalharam a vida inteira para E aquilo. tiveram descontados, né? Sim. Foram descontados de seus salários. Colaboraram não só com o trabalho, mas com recurso também para formar o fundo.
Então, esse tipo de circunstância não pode ficar do jeito que está. A gente tem que ter a responsabilidade, a gente tem que defender, sim, portos, porque não dá para deixar as pessoas ficarem à mercê de um descalabro desse. E o Papa tem sido um defensor incansável. Então, eu acho que publicamente a gente tem que fazer esse reconhecimento, porque não é fácil você chegar lá em Brasília, no meio de 513 deputados, onde muitos deles não fazem ideia do que é Porto, porque Porto está aqui em Santos, as pessoas estão com a distância, a gente vive embora represente um terço da nossa economia no Brasil, o Porto está em Santos. Não, você para aqui, o cara sente lá a safra que não escoa, mas ele não faz ideia do que está acontecendo aqui. Exatamente. Então, o Papa foi um grande guerreiro mesmo, defendeu lá em Brasília essa situação, onde poucos tinham conhecimento, conseguiu bons avanços, mas ainda falta muito. Então, é um desafio que tem que ser continuado. Nós temos hoje deputados federais eleitos para o próximo mandato, que eu sugiro, inclusive, que peguem essa pauta, que levem, porque é muito importante. Rosana Vale, né? Rosana Vale é daqui, foi eleita, conhece muito bem o Porto de Santos, né? Durante sua carreira como jornalista, teve oportunidades ímpares de cobrir quase tudo no que diz respeito ao Porto de Santos. Então, assim, hoje ela está lá, né? A partir de janeiro ela está lá. Tem que fazer a defesa. Tem que fazer a E defesa. se eu puder colocar um adendo, olha que barato, se isso descer para nível estadual, que eu acho que é a esfera que deveria cuidar disso, porque é do estado de São Paulo, poderia se colocar isso na peça orçamentária para tentar se resolver. Exatamente. Porque, veja bem, isso hoje virou um passivo. Mas é um passivo por falta de gestão do Estado. Sim. Então, eu acho que a César o que é de César. Exatamente. Se isso descer e a gente tiver essa descentralização, isso vai ajudar muito até resolver esse tipo de entrave. Que precisa ser resolvido, né? Sim, e agora a gente tem, só para fazer justiça, tem a Rosana que está lá, o Bozella foi eleito, acho que os dois têm que trabalhar nesse sentido. E o Júnior Bozella já tem história na política, né? Então, Sim, ele conhece muito bem todos os trâmites e ele pode... embora sejam legendas diferentes, eles precisam Isso legislar... é suprapartidário, como diria o Júnior. Exatamente, o Porto é suprapartidário. E a gente tem que ter uma bancada do Porto, tem a da bala, tem a religiosa, mas tem que ter a do Porto. É simples assim. Não é? Acabou. Simples assim, Está acima disso tudo, é o Porto. E, por outro lado, se vir para o Estado de São Paulo, a gente tem o deputado Paulo Correia, que foi reeleito, faz um excelente trabalho, que tenho certeza que é sensível ao tema, e o vereador Kenny, que agora é deputado eleito, que também está lá, tem condição de defender essa bandeira, então eu acho importantíssimo que eles possam se unir nessa defesa. E o Tenente Coimbra também, Tenente Coimbra, obviamente. Tenente Coimbra tem uma novidade, né? Sim, jovem. Pois é. Fez uma campanha muito bonita, um trabalho muito sério, tem toda a condição de defender. Então, se juntem os três para que a gente tenha uma bancada do Porto também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É isso aí. Vamos lutar e pressionar como jornalista e como representante do povo e consultor portuário para que a pauta regionalização não saia da pauta. Infelizmente, nosso tempo acabou. Bruno, eu queria muito te agradecer a participação. Acho que hoje foi um programa bastante diferente. É muito importante a gente perceber que mesmo que o nosso porto esteja sendo gerido por Brasília, ele sendo nosso, a Câmara tem representantes que estão atentos às necessidades que precisam ser implementadas. Muito obrigada. Bom, Nathalie, obrigado pelo carinho, pelas palavras, pela oportunidade de estar aqui, podendo fazer um pouco de prestação de contas do nosso mandato e discutir um tema tão importante, tão relevante para a cidade como o Porto e num alto nível. Porque a participação do Wagner aqui, o conhecimento técnico dele, com absoluta convicção, engrandece essa discussão para que a gente possa levar soluções e uma qualidade de vida melhor a todos que vivem direto ou indiretamente no Porto. Sem dúvida nenhuma. Wagner, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação e por ter engrandecido esse debate. Muito Eu que agradeço, a presença do Bruno é importantíssima, a presença dos entes públicos, né, que estão diretamente relacionados com o Porto, nessa relação Porto-Cidade é importantíssima. Fiquei muito satisfeito de ver mais um representante do povo que está antenado, que sabe das demandas que são importantes para a nossa região e eu só tenho a agradecer de poder estar fazendo mais um bom dia aqui com vocês. Obrigado. E antes de encerrar, eu gostaria de reforçar um convite a você, homem, e a você, mulher. Neste domingo, acontece a caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas. A data, 25 de novembro, foi instituída pela ONU como Dia Laranja, como representação da luta pelo fim da violência contra a mulher. Somente neste ano, entre os meses de janeiro e junho, o Brasil registrou quase 73 mil denúncias. Foram relatos de casos de violência sexual, homicídio e cárcere privado.
A caminhada está sendo organizada pelos clubes soropitimistas Santos, Santos Praia, São Vicente e Cubatão. A concentração será às 9 horas da manhã no Calçadão da Praia, em frente à Avenida Conselheiro Nébias, e o ponto de chegada será a Praça das Bandeiras, no Gonzaga. Uma causa muito importante e que merece a atenção e o envolvimento de todos nós. Chega de violência contra a mulher. Aliás, chega de violência. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira com informação de qualidade de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Bom fim de semana. Tchau.